Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luísa Costa e hoje nós temos a presença ilustre da doutora Paula Saldanha Tinkel no nosso primeiro Momento Orgânica. Não saia daí! Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Em nome da Orgânica Farmácia de Manipulação, eu agradeço por ter aceito o nosso primeiro convite, no nosso primeiro Momento Orgânica. Tudo bem? Tudo, muito obrigada pelo convite, obrigada aos representantes da Orgânica, Luiz. Tudo ótimo. Que bom, né? 2019 começando e eu já vou direto para a primeira pergunta que tem muita gente querendo saber. Doutora, qual é a área em que você atua? Hoje, eu atuo na área principalmente de atendimento em doenças crônicas do processo de envelhecimento em conjunto com o câncer. Porque a minha formação básica, eu sou nutricionista. Sim. Com mestrado na área de pediatria em autismo. Uau. Com mestrado na área de envelhecimento, gerontologia, e agora eu faço doutorado em plantas. Juntando tudo isso, hoje eu atuo bastante em doenças crônicas do processo de envelhecimento, ao passo que, quanto mais passa a nossa idade, nós temos uma maior propensão a patologias quando nós não nos cuidamos adequadamente. Show de bola! E falando em doenças crônicas no processo de envelhecimento, discorra um pouco mais sobre esse assunto para a gente. Tem muita gente querendo saber como funciona doenças crônicas no processo de envelhecimento. Ao passo que nós vamos envelhecendo, nós temos um retardo metabólico, gradativamente nós vamos diminuindo essa atividade metabólica. Nós também temos erros de multiplicações celulares e a necessidade de algumas correções. Por exemplo, se você tem uma hipertensão arterial, se você tem uma doença crônica, por exemplo, um renal crônico que esteja em pré-diálise ou pedras nos rins, ou mesmo você vai fazer um transplante, ou mesmo você tem uma patologia tão séria como um câncer, há necessidade de você ter um acompanhamento nutricional para que este suporte nutricional seja totalmente sanado e você consiga evoluir no tratamento médico da doença sem mais complicações. Muito bem! Para eu finalizar agora essa nossa troca de ideias, esse nosso bate-papo, doutora Paula, como funciona, como é que é feito o acompanhamento nutricional nesse processo todo que você acabou de explicar para a gente? O acompanhamento nutricional, a gente pensa assim, nossa, ela trata o processo de envelhecimento, é só pessoas idosas. Muito pelo contrário. Pois é. Nós temos hoje crianças ou mesmo adolescentes portadores de necessidades especiais que são mais propensos a doenças crônicas por erros genéticos ou mesmo não portadores de necessidades especiais, que há necessidade de um suporte maior, seja de zinco, de retirada de toxinas orgânicas, do suporte de antioxidante. E isso tem que ser muito prestado atenção. Tanto em doenças no processo crônico, sim, por quê? Claro. Por exemplo, antioxidante excessivo de vitamina C no tratamento oncológico de um quimioterápico pode não auxiliar adequadamente e sim prejudicar esse tratamento. Então, por exemplo, quanto eu tenho que comer de proteína num pré-diálise? Quando eu estou pré-diálise, eu tenho uma quantidade de proteínas que eu devo comer. Não é simplesmente sair comendo por comer. Tem todo eu tenho que também equilibrar a quantidade de fósforo, a quantidade de potássio, porque o nosso coração é uma bomba só de potássio. Sim. Se eu tenho um problema cardíaco, eu tenho que estar prestando atenção. Então, todo esse suporte de vitaminas, de minerais, para todas as doenças deste processo de envelhecer, que nós devemos sempre cuidar, o profissional nutricionista, especialista nesta área, vai estar dando o melhor suporte para que você trate, por exemplo, uma quimioterapia, sem ter todo um decaimento. Se você é um homem, faz um tratamento quimioterápico, você vai ter a tendência ao quê? A não ter uma eficácia sexual adequada. Sim. Se você é portador de uma doença crônica como o renal, também. Então o profissional nutricionista também vai estar tratando em conjunto com a equipe médica para prevenir todos esses processos que coadjuvante ao tratamento acontece. Vai muito mais além. Para resumir tudo que a gente falou aqui, vai muito mais além do que uma parte estética, assim, digamos, é isso? Muito mais. Porque geralmente as pessoas têm essa dúvida ou tem uma predisposição relacionada a esse assunto que é assim, eu vou para o nutricionista para emagrecer.
Exato. Ah, eu vou para o nutricionista para eu ter um corpo esbelto ou alguma coisa nesse sentido. Então vai muito mais além do que simplesmente a parte estética. Exatamente, mesmo porque ao passo que você tem uma patologia crônica, uma patologia muito mais séria, por exemplo, uma AIDS, se você tem um portador de uma doença que faz uma supressão do seu sistema imunológico, você tem que estar com ele em dia, com todos os suplementos adequados para que você não ocorra uma morte prematura. Gente, viram só a importância desse profissional na sua vida, ou melhor, na nossa vida? Pois é, esse foi o nosso bate-papo de hoje, o nosso primeiro Momento Orgânica. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e também nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? Deixo aqui o meu grande abraço. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Tchau, tchau.